Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre premonições e outros avisos da espiritualidade. Então, a gente trouxe aqui para nosso podcast a Miriam dos Anjos, a Thelma Alves, nosso colega, trabalhador aqui da Comunhão Espírita, Paulo Amorim. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, dessa vez presencialmente, né? Sim. Primeira vez aqui no estúdio. É muito bacana estar aqui nesse programa que a gente admira tanto. E você acho que estudou esse tema, né? Porque ele é um tema complexo. A gente consultou o dicionário. Então, a gente entende que premonição é uma sensação, um sentimento, uma espécie de advertência de algo que irá ou está para acontecer, sem vestígios que o justifiquem. Pode-se afirmar que presciência, precognição, presságio, pressentimento, em linhas gerais, dizem a mesma coisa. Já pelo enfoque do espiritismo, premonição seria a faculdade psíquica, né? Uma espécie de mediunidade que nós todos temos em maior ou menor grau e que possibilita o conhecimento antecipado de fatos ou situações futuras. Então, Paulinho, como a doutrina espírita explica a premonição? Que a gente sabe que existe. Existe sim, e é um conhecimento, né? Como se disse, é uma revelação do futuro que, em circunstâncias excepcionais, ela acontece sempre com uma finalidade útil, né? Porque nada nos é revelado que não seja para o nosso bem e tem uma utilidade que Deus permite em circunstâncias excepcionais. E essa revelação pode provir de um conhecimento do próprio espírito, que ele relembra, porque a gente sabe que, ao reencarnarmos, a gente traz uma programação. Não há fatalidade, nem tudo está programado, mas aqueles eventos principais da nossa vida, a gente já tem conhecimento prévio que vai passar. Então, sob determinada circunstância, aquilo pode vir à tona e se constitui, então, numa previsão do que vai acontecer com a gente. Mas pode ser também uma influência, uma comunicação, algo que a gente capte de algum espírito que vem trazer aquela informação para a gente, para que a gente também pode ser, né, querendo nos assustar ou nos auxiliar, dependendo da fonte espiritual da qual provenha aquela intuição. E como é que a gente pode saber? Estamos tendo uma premonição? Tem muita gente que tem eventos, né, de premonição e, claro, tem muita gente também que faz premonições e que aquilo não necessariamente vai acontecer. Tem muita gente até que ganha para isso, né, Paulinho? E aí a gente sabe que, imagina que não estejam associados a bons espíritos, né? Exatamente. Que tem algum merecimento em eu saber algum fato antecipado? Tem, com certeza. Como eu disse, tem que ter uma utilidade nisso, né? Porque Deus não permitiria esse conhecimento. E veja só, via de regra, o nosso futuro está velado. Ele é velado para nós e por uma simples razão. Porque se a gente tivesse conhecimento antecipado do futuro, o que a gente ia acontecer? No dizer dos espíritos, a gente ia negligenciar o presente. Já que aquilo vai acontecer, a gente deixa correr e, ao mesmo tempo, a gente deixaria de exercitar o nosso livre-arbítrio. E aí tem um certo paradoxo, porque, por exemplo, eu sei que determinada coisa vai acontecer, eu deixo de agir e eu deixando de agir, aquilo não vai acontecer, porque para que haja uma reação, é necessário que haja uma ação. Então, por exemplo, eu sonho que vou passar no vestibular, já me vejo com um diploma de médico. Então eu falo, não vou estudar para o vestibular, porque eu vou passar, está visto. Só que se eu não estudar, eu não passo. Então, como é que eu vou realizar aquele futuro, né, se eu tivesse esse conhecimento antecipado? Então, é difícil da gente realmente verificar isso. Outra coisa interessante é que se é ou não uma premonição, a gente só vai saber de fato quando ela se realizar. Não é? Antes de eu passar para vocês, eu só lembrei de uma fala do Haroldo Dutra, que ele conta como é que ele virou juiz, né? Acho que vocês já viram. Ele foi dormir, no dia seguinte era a prova, e ele sonhou com uma questão que ele não havia estudado. Ele sonhou que caía uma questão. Então, ele acordou de madrugada, estudou aquele ponto, e aquele ponto caiu na prova dele. Então, isso aí é ou não é premonição, né? Vocês, meninas. Eu acho que nessa colocação, né, é porque a gente nunca gosta de viver no presente, né, no hoje, né? Se a gente estivesse preocupado em realizar bem o hoje, a gente não estava tão preocupado nas premonições daquilo que virá no futuro, né? Se a gente sabe a nossa tarefinha, né, a tarefa do dia a dia, a gente faz. E o interessante é que se há uma busca de alguém que possa falar da premonição, né? Ou então também a gente fica naquela vai dar certo ou não vai dar certo, eu penso que grande parte das vezes o nosso desejo de saber se vai acontecer ou não
tem a ver com esse mundo material, impermanente, coisas que ficarão. Vou passar no vestibular, né? Como é que é? Será que o meu emprego vai dar certo, né? Minha saúde, será que minha saúde está boa, né? Nunca é alguma coisa que traga uma esperança, uma força para que você enfrente talvez esse problema que você está temendo que não chegue, que possa chegar, né? Isso é um fato de que muita gente quer uma premonição, mas acontece que muita gente tem a premonição, né? Aquilo, a gente tem muitos exemplos de que a pessoa recebe aquela informação, né? Tem também um caso que o Alberto Almeida conta, nas palestras dele, daquela senhora que não queria entrar no avião. O filho comprou uma passagem para ela, ele contou isso no nosso programa. E aí ela não queria entrar. E esse avião caiu, foi aquele avião da Gol que caiu lá na Amazônia. Quer dizer, acontece isso, né? Ela sonhou que o avião ia cair. Acontece, mas essas situações, tanto a do Haroldo quanto essa que você citou, são situações excepcionais, né? Porque a espiritualidade só atua de uma forma tão ostensiva assim, quando há uma forte razão para isso, porque normalmente a ação da espiritualidade é muito sutil, a gente não percebe, ele nos intui a todo tempo, né? Nós somos, como está no livro dos Espíritos, até dirigidos pelos Espíritos, e a gente não percebe isso porque eles deixam para a gente o crédito das nossas ações, a responsabilidade por nossas decisões são nossas, por mais que eles nos intuam. Então, para chegar num nível de intervenção dessa monta, é por uma causa muito grande para evitar que uma pessoa, por exemplo, não venha a participar de um evento do qual ela não teria algum resgate a fazer naquilo ali. Né? No caso da pessoa que desiste na última hora, é porque a gente sabe que quando há uma tragédia dessas, um resgate coletivo, um acidente em que várias vidas são ceifadas, todos aqueles ali estão comprometidos com aquele resgate violento, porque nós não podemos acreditar em momento algum em que haja o acaso aí. Todos aqueles, então, a espiritualidade com certeza faz uma operação assim de guerra mesmo para conseguir botar todas as pessoas naquela situação. Então, de repente, se tem um desavisado, vamos dizer assim, entre aspas, eles vão fazer de tudo para tirar aquela pessoa ali. Aí vai ser uma coisa mais ostensiva. Sim. Aí, ou ele quer, ou precisa dirigir a vida daquela pessoa para uma determinada tarefa, e aí aquilo, né, como no caso, imagino que não E o que a gente não percebe também é que às vezes o oposto acontece, né? A gente vê que a pessoa às vezes é livrada de uma situação e muitas vezes a pessoa é estimulada às vezes a fazer um gesto heróico, a ter uma atitude brava para auxiliar outra pessoa, na certeza ela é tomada de uma coragem, ela enfrenta situações assim, fogo, às vezes entrar num lugar com fogo para resgatar uma pessoa, porque ela tem certeza que ela não vai perecer ali. Isso também é uma forma de atuação da espiritualidade. Aí de forma contrária, fala, vai que dá. É o que a espiritualidade faz. Exato, é o momento de cada um, né? Você colocou do Haroldo Dutra, e como ele aproveitou essa oportunidade, né? Então, assim, em desdobramento, ele viu que estava precisando estudar, ele poderia muito bem falar, não, nem vou levantar porque eu tenho prova, né? São escolhas. E ele levantou, foi estudar para passar no concurso dele. Já o outro que colocou, eu vou sonhar, que passei no vestibular, já sou médico e tudo, eu não fiz o principal, né? Que é o esforço. Então, eu vou ficar frustrado e vou ficar me lamentando porque eu não alcancei meus objetivos. Então, assim, você vê que é de cada um a maturidade. E isso em relação até questões da mediunidade de cada um, porque a mediunidade ela é inerente à moral, à maturidade, uma série de coisas. Então, quando vem esses sonhos, ou avisos, ou que a pessoa captou alguma coisa, vai de acordo de cada um, né Paulo? Mas sabe o que eu acho pior no que você estava falando? Eu estava pensando aqui. É quando a pessoa, quando tem uma frustração, quando ela deixa de fazer a sua parte, a coisa não acontece, ela responsabiliza Deus e os espíritos, porque não foi culpa dela. Mas como assim? Eu sonhei, me falaram, o vidente viu que ia acontecer e não aconteceu. E aí? E se esquece que muitas vezes a própria frustração pode ser a prova que ela precisa passar, né? Que muitas vezes você...
é dado como uma coisa certa, vai acontecer, e o não acontecimento daquilo que você tinha tanta expectativa é que é a prova, uma prova de submissão às leis de Deus e de resignação para aceitar uma vontade superior à sua. Olha, essa de sonhos, agora eu fiquei na dúvida. A gente sonha sonhos premonitórios, a gente sonha sonhos intuitivos. Deve ter os dois tipos. Como é que a gente entende? Mas como que a gente diferencia, né? Como é que a gente entende isso, Paulinho? De tudo, né? Porque o momento do sonho, a gente sabe que tem essa parte, a gente, quando se desdobra pelo sono, né? A gente vai ao contato do mundo espiritual, a gente entra no mundo espiritual e vai ao encontro daqueles seres que estão de acordo com o nosso íntimo. A gente procura, né, uma vibração adequada à nossa. Então, a gente pode muitas vezes ir para locais de estudo, para locais de trabalho, mas a gente pode ir para o outro lado também. Se a gente tiver, por exemplo, uma preocupação material, a gente pode ficar remoendo aquilo ali, a gente pode ir para o trabalho da gente, se a gente estiver fixado lá, a gente vai para o trabalho, sem falar para outras zonas de vibração mais baixa que a gente pode ir estimulado pelos desejos que a gente não tem coragem de vivenciar na matéria. No momento do desdobramento do sono, a gente vai para lá. E a gente volta com toda aquela má impressão, né? Às vezes uma noite mal dormida, porque a gente não aproveitou bem, o corpo repousou, mas o espírito não. Então aquilo ali reflete no sono. Mas muitas vezes tem esses sonhos premonitórios também, né? Que aí revelam também o que pode vir a acontecer com a gente. E é interessante que muitas tragédias coletivas, às vezes, elas viram premonições, são objeto de premonição de muitas pessoas em vários lugares diferentes. Então, tem uma história bem conhecida do Jung, o Carl Gustav Jung, que ele teve um sonho com a Segunda Guerra Mundial. E ele entendeu, ele mesmo compreendeu o sonho dele, né, interpretou o sonho dele como ele tendo sonhado com o início da Segunda Guerra. No começo, como ele sonhou muito sangue, né? Estou me lembrando aqui. Isso. Era muito sangue, ele ficou, no princípio, ele ficou com medo de estar ficando enlouquecido, né? Desequilibrado, até que surgiu a Segunda Guerra. Até que estourou a guerra. E aí ele compreendeu que não tinha a ver com um processo de desequilíbrio psíquico, mas sim uma questão premonitória, né? Muito interessante. A gente não sabe se aquilo era para ele apenas, Sim. né? Ou se outras pessoas também sonharam. Então, muitas tragédias são objetos de premonições de pessoas que não estão envolvidas na tragédia, mas elas captam que aquilo vai acontecer, né, Paulinho? Porque isso, de certa forma, já está... Não é que seja previsto, nem que tivesse que passar por aquilo, mas os acontecimentos vão levando a um determinado fim. Então, a gente tem que estar atento para isso, que muitas dessas revelações, por exemplo, a revelação de uma guerra, ela tem que necessariamente acontecer? Não. Tá? Então, tudo pode ser mudado. Não existe fatalidade, não existe esse determinismo. Então, a gente tem que pensar o que pode acontecer numa revelação de uma guerra ou de uma tragédia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, vamos dizer, alguém sonha ou tem uma visão de uma tragédia que vai acontecer com uma determinada comunidade. De repente, se aquilo ali for divulgado, pode ter um efeito contrário, porque você vai fazer o quê? As pessoas sofrerem por antecipação, as pessoas vão começar a ficar angustiadas com aquilo que vai acontecer e nem sabem que aquilo tinha que acontecer. Mas, com aquele bando de vibrações, centenas ou milhares de pessoas vibrando medo, vibrando ansiedade, vai acabar tendo o efeito de potencializar o efeito de algo que, se, por exemplo, fosse feito uma vibração de prece, uma vibração de paz, uma vibração de harmonia, podia ser amortecido. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de revelação, porque a gente sabe que essas tragédias vão trazer uma lição para a gente, né? O escândalo não é necessário, mas né, acontece, né? Então, por isso a gente tem que ter uma lição. Por exemplo, quando acontece uma dessas tragédias, ela vem trazer para quê? O que para a gente? Vai trazer uma ideia de solidariedade, ela vem trazer a fraternidade. É a lição que a gente tem que aprender. E, no entanto, de repente, se a tragédia é divulgada com antecipação, o que vai acontecer? Vai acontecer o estímulo ao egoísmo, que as pessoas vão sair loucas querendo comprar o máximo de mantimentos para se tocar, ou seja, egoísmo, estou pensando em mim. Né? Enquanto que uma tragédia dessas vem despertar na gente a fraternidade, pensar no outro, vou doar para o outro está precisando, então eu vou doar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa... Tanto é que essas tragédias, quando a gente vê que é realmente uma premonição, que não é uma pessoa adivinhando os fatos que vão acontecer, ela vem sutilmente, né? A pessoa teve um sonho, depois vem um relato de que ela sonhou com aquilo e a gente percebe, não, essa pessoa realmente captou
que aquilo ia acontecer. Isso aí está na vibração, ou ela teve acesso, né? Ao ir para o mundo espiritual, não sabemos por que ela teve acesso. Mas a gente lembra também que no nosso lar, uma das coisas que eles descrevem é a iminência da guerra. E o que eles começam a pedir? Olha, os acontecimentos, as notícias que estão vindo da crosta são horrorosas. E o que eles começam a pedir? Preces para tentar diluir aquela onda de negatividade. Porque, como eu falei, se a gente começar a vibrar de forma negativa, até mesmo por essas guerras que a gente tem enfrentado, né, atualmente, a gente tem que procurar evitar se concentrar no lado negativo, procurar deixar de visualizar cenas, de compartilhar cenas de barbáries, e ao contrário, vibrar paz, porque senão a gente vai estar contribuindo para aumentar a negatividade do ambiente. Certo. É a nossa responsabilidade, né? Quando a gente, por acaso, tem alguma premonição, né? Observa alguma coisa, a responsabilidade de passar ou não, né? Porque às vezes não é necessário nem passar, porque se vai gerar um complicador, um pânico, por que eu vou fazer isso? Mesmo porque você não sabe, né? Essa é uma pergunta, né? Como é que a gente tem certeza se a gente está tendo uma premonição? Pois é, não Acho que existe, não temos, né? existe Não certeza, existe. porque a premonição só vai Se acontecer. só vai ser premonição. Mas muita gente se preocupa com mas isso, veja né? só. A pessoa sonha com alguma coisa e ela já acha, muitas vezes, que aquilo vai acontecer. Mas você né? já pensou que o sonho pode ser justamente para não acontecer? Pode ser justamente para que você é um alerta. A gente tem que olhar sempre esse tipo de sonho, esse tipo de premonição, como um alerta para que aquilo não aconteça. Às vezes a espiritualidade está advertindo a gente. Como eu falei, o caminho que você está tomando vai te levar a isso daqui. Então, vem como um aviso. Não é que aquilo vai acontecer, mas é justamente para eu parar e pensar, poxa, se eu continuar desse jeito, o resultado vai ser aquele ali que eu não quero. E você falou também em relação à questão da divulgação, né? Isso aí tanto em nível coletivo quanto no individual. Eu vejo que o médium também que tem esse tipo de visão, de evidência, de premonição, de intuição, ele tem que tomar muito cuidado na divulgação. Porque por que não fazer isso de uma forma positiva? No caso, por exemplo, eu tenho uma evidência de uma tragédia coletiva, né? Então, em vez de eu falar, vai acontecer tal coisa, por que você não fala, olha, está chegando o período das chuvas, então vamos fazer preces para que as decorrências, as atividades que possam acontecer em função dessas chuvas, que todo ano acontece, sejam minoradas. É uma maneira de você estimular a prece em relação às pessoas. Vamos dizer que você veja uma pessoa, você tem evidência, você percebe que aquela pessoa está com uma doença grave. Você vai chegar para ela e falar, olha, você está com uma doença grave? Não, mas você pode chegar, como é que você está? E aí tem que se consultar, não tem que ir ao médico. Eu sempre vou no médico, qualquer coisinha que eu tenho. Ou seja, para não assustar a pessoa e para passar aquele recado. O médium tem que ter muito cuidado com esse tipo de revelação que ele tem. Porque a gente tem essas intuições, porque a espiritualidade muitas vezes nos dá nos traz, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que a gente, de repente, pensa, nossa, eu estou achando que essa pessoa vai ficar doente. E você não sabe de onde aquilo veio. Mas, às vezes, vem e depois se confirma. Às vezes, vem que é para você se preparar, né? Porque você vai auxiliar aquela pessoa de alguma forma, por aí. Exatamente. E isso também, volto a dizer, tanto no individual quanto no coletivo. Da mesma maneira, um acontecimento que seja revelado, como, por exemplo, uma guerra que não possa ser evitada, pode vir esse conhecimento justamente para você se preparar. Que Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele vai te dar a chance de você se preparar para vivenciar aquele momento sem ser pego de surpresa. Ou seja, tudo que a gente se prepara para acontecer, quando a coisa acontece, você já aceita de forma mais pacífica, você já entende que você tem que passar por aquilo, né? Caso você não consiga de maneira alguma evitar, então é a resignação. Exato. Eu tenho uma pessoa na família que ela, toda vez que alguém está para morrer, Ela avisa. ela não que avisa, ela sabe que vai morrer alguém na família. E Ela tem essa tem, premonição, tem. que vai haver Ela uma morte na sonha e família. fala assim, olha, eu acho E que acontece. E acontece. Isso aí E é uma aí a mediunidade. pessoa, é uma mediunidade. E a pessoa, assim, ela... às vezes eu converso com ela e ela fala assim, vai morrer alguém na família, vai ser perto da família, mas eu espero que não seja
muito perto da família, tipo, né, o marido, irmão, não sei o quê, né? Eu falei assim, não. Aí eu falo, seja quem for, vamos, né, orar, ter calma, não sei o quê, né? Realmente, menos de um mês a pessoa morreu. Uma pessoa morreu, né, e tudo, mas assim, assim, incrível. Então, assim, o que a gente tem que passar é exatamente o que você está falando, é falar com que essa pessoa não exponha de uma forma intensa, ostensiva, para não gerar pânico no grupo pequeno, no grupo maior, porque E realmente... sempre ver de forma positiva, porque isso que você está falando, ou seja, você tem a saber que alguém da sua família vai desencarnar, que oportunidade rica você tem de chegar para aquela ou para outras pessoas, caso você não saiba, de se abrir, dizer para aquela pessoa coisa que você nunca disse, dizer, mas eu te amo, olha, obrigado por sua participação na minha vida, que às vezes as pessoas se vão, a gente não tem essa oportunidade de dizer. É claro que a gente sempre pode dizer em pensamento e depois, mas não é a mesma coisa da gente abraçar materialmente a pessoa e dar um muito obrigado. Então, a gente tem sempre olhar pelo lado positivo. Então, se vem esse tipo de intuição, não é para a gente se desesperar, é para a gente tirar o melhor proveito daquilo ali que a gente está tendo, aquela revelação. Agora, nesse exemplo da Thelma, também eu percebo também uma outra coisa, o equilíbrio de quem tem, né? Então, tem que ser uma pessoa que busca equilíbrio, né? Porque você já pensou você ter essas premonições e é um tema que toca todo mundo, que é a perda de alguém, né? Então, se a pessoa não está equilibrada, ela também, né? Ela acaba também passando momentos difíceis naquela certeza, já que acontece, né? Da perda de alguém. Então, é a questão do equilíbrio do médium também, não é? E na hora de falar, é útil, é verdade, né? Forma pensamento, né? Sim. Que você podia abordar, né? Nossa forma pensamento O que é forma pensamento? Pois é, vamos lá. Não, veja só. Nas obras de André Luiz, a gente vê que o nosso pensamento tem um poder criativo. Então, tudo aquilo que a gente pensa fica gravado no fluido cósmico, ou no éter, né? Na linguagem da época, né? Fica gravado, né? De alguma forma, todas as nossas ações ficam gravadas. E isso fica gravado também na memória integral do espírito, todos os nossos pensamentos. Mas isso também se reflete naquilo que a gente chama de aura, às vezes, né? Ou na nossa psicosfera. Todas as nossas ações ficam lá. Então, quando a gente tem... por isso que os espíritos nos conhecem bem, né? Os desencarnados, porque eles veem a gente integralmente, sem o filtro do corpo de carne, né? E isso tudo que a gente pensa fica como que projetado no nosso perispírito, na nossa aura. Então, eles veem como se fosse um filmezinho ali. Então, os nossos desejos... ou mesmo as ações passadas que a gente pode ficar com uma mágoa, a gente vai ficar revivendo aquela cena, os espíritos assistem aquilo ali como se fosse um filmezinho, porque nosso pensamento projeta e plasma aquilo ali como realmente uma imagem. Só que aí a forma pensamento ainda é, vamos dizer assim, um degrau acima, quando a coisa é tão forte que vira mesmo uma forma. Então, por exemplo, um desejo de raiva em relação a uma pessoa pode plasmar um punhal mesmo. Ou pode, a figura de, se eu tenho raiva de uma pessoa, pode uma figura de um assassino, uma sombra assassina. E o que acontece com isso? Isso pode, por exemplo, vamos dizer uma coisa, eu fico com raiva de uma pessoa que comprou um carro novo. O carro que eu queria, meu colega que eu não gosto muito comprou. Aí eu fico com aquela raiva. Então, eu vou plasmando aquela energia negativa que forma realmente uma forma pensamento. E aquilo ali pode se deslocar, pelo efeito da minha vontade, e, vamos dizer assim, assombrar aquela pessoa. E aí, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ter o quê? Um pressentimento. Ela vai achar que está tendo um pressentimento que aquele carro vai causar problema para ela. Mas não, é só uma influência negativa que eu estou fazendo, porque a obsessão de encarnado para encarnado também. A gente tem um exemplo em algum livro, não sei se acho que do André Luiz, do menino que sonha com o pai matando a mãe, porque o pai estava planejando a morte da mãe, e ele estava plasmando. Mas para ajudar essa família, a espiritualidade faz com que a criança veja essa forma pensamento que ele criou no sonho e ela acorda, corre para o quarto dos pais e fala, papai, não mate a mamãe. Mas aí ele, mas como assim? Não vou matar a mamãe. Mas ele estava planejando assassinar a mãe, uma forma lá dela morrer. E isso deve ser isso, né? Essa criança acessou
Visualizou mesmo. Agora, sabe foi uma premonição, né? Mas sabe que o que é não se interessante concretizou. também? É que, por exemplo, no caso que eu citei aqui da gente formar uma forma pensamento negativa. Aquilo pode vir até assombrar nós mesmos. Claro. Entendeu? Porque aí quando a gente forma, ela é como se ela tivesse, não é bem vida, mas é como se fosse um desenho animado, é como se a gente criasse um desenho animado, né? Então aí quando eu me desdobro pelo sono, eu vou ter aquela percepção daquele quadro que eu mesmo criei. Vou me assustar e quando eu voltar, né, a vigília, né, quando eu acordar, eu vou ter a impressão que eu tive uma premonição que uma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Mas foi produto da minha própria mente, meu próprio pensamento que intoxicado gerou essa negatividade que está atingindo a mim, porque a gente sabe que qualquer pensamento que você tenha, qualquer emissão que você faça, primeiro ela impregna o próprio ser, e em seguida vai para o outro. Então, quando eu desejo mal a uma pessoa, eu estou primeiro estragando a minha vibração e depois a do outro, né, que ele vai receber ou não de acordo com a vibração dele, né? Nesse assunto, a gente mistura também uma série de informações que a gente vai recebendo, né? Uma série de coisas. E aí, nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, me lembrei também da mídia, né? E agora que nós estamos chegando ao final do ano, a mídia que traz aquelas premonições, vidências, usem o nome que quiserem, né? Que vai acontecer e geralmente, às vezes, com referência a alguma personalidade, né? Como é que a gente pode falar para aqueles que nos ouvem, Paulinho, que o cuidado, né, a atenção, ou eles devem levar aquilo como um fato que vai ser consumado? Isso nunca, porque como a gente já comentou aqui, não existe determinismo, né? A qualquer momento Deus pode decidir mudar o rumo de um acontecimento, está lá no Livro dos Espíritos, também na última hora, até mesmo uma pessoa que esteja agonizante pode voltar à vida, né? Porque a gente não tem como dizer que vai 100% aquilo vai acontecer. E a gente tem que ver que essa mediunidade realmente que as pessoas às vezes dizem ter é muito mais rara, né? Aquela que você consegue prever com exatidão. Eu tenho medo, não gosto de ver essas previsões que às vezes com data marcada, tem gente que marca dia para acontecer determinada coisa. E se a gente pensa um pouquinho sobre todo esse conhecimento que a gente tem na doutrina, a gente já vê que isso não acontece, porque são tantos fatores que podem levar àquele acontecimento que você prevê um dia, ou um mês, ou um ano para determinada coisa acontecer, a gente já tem que olhar com uma certa desconfiança. E lembrando que o Kardec coloca, quando ele diz as mediunidades de efeito intelectuais, ele coloca 3, né? Dentre elas que interessam a gente, que é a mediunidade, os médiuns inspirados, os médiuns de pressentimento e os médiuns de profecia. Então, veja só, essa questão dos inspirados somos todos nós, que a gente tem essas inspirações diárias, né? Às vezes sugere um pensamento, não vai para essa rua não, vai pela outra, muda de caminho hoje, a gente não sabe por quê, às vezes é para livrar a gente de alguma coisa e a gente atende inconscientemente, né? E tem os de pressentimentos também, que eles já conseguem ter uma visão do futuro, de acontecimentos futuros, mas nunca é uma coisa muito determinada, uma coisa muito certa. Eles têm uma intuição de que algo que vai acontecer uma determinada tragédia, mas raramente é uma coisa muito assertiva, como no caso que a gente está falando aqui, porque esses são só os médiuns de profecia, que são quem? Os profetas que tiveram aí, aqueles que vêm com a missão de revelar à humanidade determinadas situações que, via de regra, vão englobar assim, grande parte da humanidade, se não a humanidade toda. E esses sim são encarregados de trazer essas profecias. Mas isso não existe com essa vulgaridade que a gente tem. Sim, exato. Por exemplo, no mundo judeu, eles tiveram vários profetas prevendo a chegada de um Messias, né? Nessas histórias. Então, existe, porém, como você falou, isso é raro. Agora, a premonição, né? Como a mídia coloca, no fim do ano, aparecem as premonições, né? A gente teria que chamar de profecias, né? Porque a pessoa está dizendo, vai acontecer isso, uma celebridade assim, assado, vai morrer, vai cair um avião e não sei o quê. Então, a gente não deve dar tanto crédito para isso, né? Não, na verdade. Como a gente está aqui entendendo como é que funciona a doutrina espírita, né? Meninas? Não, acho... Antes eu pedir uma mensagem para ele. É tão importante isso que nós estamos falando, porque... Como você mesmo falou, né, Paulinho? Às vezes lança-se
uma possibilidade de um fato e isso contamina a mente de muitos que vibram imaginando que aquilo acontece. Agora, se uma forma-pensamento me assusta durante o sono, imagine uma forma-pensamento coletiva Exatamente. de um fato que trouxeram, o quanto que isso não gera possibilidade de acontecer, porque desequilibra todo mundo e o foco fica naquele possível fato, né? Uhum. Sim, porque a nossa mente cria. Então, se milhares de pessoas estão pensando, mentalizando que vai acontecer alguma coisa, a gente está criando todas as possibilidades daquilo que aconteça. E no caso individual, se alguém fala para mim que eu estou doente, eu começo a mentalizar a doença, eu vou abrir no meu perispírito uma brecha para que uma inflamação, uma infecção, uma doença venha realmente a se instalar ali. Agora, esse programa, Paulinho, a gente quer muito trazer para as pessoas não só essas informações, como que elas se consultem. Porque, gente, nós temos os canais muito abertos. E a gente aqui não presta atenção, né? Mas a gente recebe muita informação, que é para o nosso bem, né? Se a gente estiver bem sintonizado, ou não. A gente tá Mas o ou não, no final, é para o nosso próprio bem, né? Que a gente tem que prestar atenção onde a gente está andando, né? Então, para a gente saber, devo ouvir ou não devo ouvir. Mas tem muita gente que tem esses canais mais abertos que outras e elas estão por aí dizendo: nossa, eu sonhei com tal coisa e aconteceu. Nossa, eu pensei numa coisa aqui, me veio uma imagem, né? Tem muita gente que tem evidência. Me veio uma imagem e depois eu vi isso acontecer na televisão. Teve gente que viu as Torres Gêmeas, que sonhou com isso. Então, a gente sabe que isso existe. O que eu quero que você deixe de recado aqui, para quem nos assiste, é como eu devo lidar com isso. Se eu sou essa pessoa que tem esses canais abertos, por demais, né? Já tive várias experiências, como é que eu devo olhar para isso? Será que eu sou médium? Será que eu tenho que desenvolver mediunidade? O que eu tenho que fazer, né? E também, para quem não tem isso tão aflorado ou não está, às vezes, prestando atenção, como observar? Tá bom. Peraí, deixa eu ver se eu respondo ao contrário, né? Primeiro, para quem não tem essa questão, gente, eu acho que não tem, assim, utilidade prática você saber se é uma intuição ou se não é, porque tem aquela coisa, você vai no shopping, aí encontra com uma pessoa, aí isso aí foi o quê? Foi um encontro arranjado pela espiritualidade que sugeriu às duas pessoas que fossem ao shopping? Foi uma coincidência que acontece, né? Das pessoas resolveram sem nenhuma ligação ir ao shopping? Ou eu pressenti como espiritualmente, né, que a gente tem todo um campo magnético. Então, eu chegar lá, eu senti a proximidade do campo magnético daquela pessoa e percebi que a pessoa estava lá, então ou foi um espírito que disse, olha, fulano está aqui. Então, não interessa muito a gente saber disso, né? O importante é o que a gente vai fazer com aquela informação. Ou também nas situações do dia a dia, a gente está andando na rua sem saber, a gente atravessa para o outro lado da calçada. Aí, ali onde a gente ia passar na calçada que a gente deixou, sei lá, um carro passa e joga numa poça d'água e se a gente estivesse naquele lugar, a gente ia ficar coberto de lama. Isso foi uma intuição, uma coincidência? Também não tem relevância a gente saber, né? Agora, o que eu acho é assim, que se realmente, em vez de uma poça, fosse um piano que desabasse ali onde eu estava, aí com certeza ia dizer que foi uma intuição. Aí eu já não ia admitir que fosse uma coincidência disso, né? Sim. Agora, as pessoas que percebem que realmente têm intuição, que têm isso, eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que agradecer a Deus por ter essa faculdade, né? E depois aos bons espíritos que servem de intermediário para que aquela faculdade ocorra, né? Porque ela precisa de captar aquela intuição. Então, sempre agradecer a espiritualidade que faz isso. Mas aí vem o quê? A responsabilidade. Aí ela tem que ser bastante responsável para garantir que ela sempre esteja em contato com a espiritualidade superior para que capte sempre e somente as intuições dos bons espíritos. E isso é feito como? Buscando ter uma conduta reta, buscando ter bons pensamentos, fazendo preces, né? Procurando esforço em se modificar, né? E se não cultivando, cuidando com que a gente se alimente espiritualmente e mentalmente, né? Evitando filmes de guerra, jogos de violência que banalizam muito a violência, você ficar nessa vibração negativa, né? Que isso vai o quê? Você acaba se intoxicando, que você não consegue que os bons espíritos acessem, né? Que você cria uma couraça de negatividade se você fica emitindo esse tipo de pensamento que vai
vai impedir que os espíritos cheguem até você. Então, ele tem que ter essa responsabilidade e também, como a gente comentou, a responsabilidade na divulgação disso. Como eu vou divulgar essa informação a que eu tive acesso, né? Para que a gente justamente não cause pânico, não cause uma angústia numa pessoa por uma informação que veio para o bem, para auxiliar aquela pessoa. Né? E sempre nessa dúvida, assim, a intuição, não é? A pergunta 523 do Livro dos Espíritos é bastante clara, que ela diz assim, na dúvida, recorre a Deus, faz uma prece, pede ajuda dos bons espíritos, que você vai saber o que fazer. Eu acho que esse é o grande conselho. E muita gente tem premonição, às vezes, para saber que existe um mundo espiritual. Né? Como uma forma dela entrar em contato com isso, para ela buscar esse lado, né? Que a espiritualidade está indicando para ela. Então, está dando, às vezes, alguma prova prática. Olha, você está vendo como você teve uma intuição, uma premonição, e isso aconteceu? É porque algo existe a mais, além disso aqui, né? Pode haver esse despertamento, esse chamamento da pessoa. Olha, presta atenção, tem isso, exatamente. Com certeza. Meninas... Bacana? Mais alguma pergunta para o Paulinho? Tudo bem? Não, tudo ótimo. Então, Paulinho, obrigada, muito obrigada. A a gente convida vocês para assistirem 2 outros programas. Paulinho, você lembra sobre o que a gente falou nos outros programas? Eu não me recordo. A gente falou sobre o magnetismo. Sim. E o outro era sobre mediunidade. Olha só, bacana. Na época da pandemia, vocês procurem lá na nossa playlist. Estamos chegando no programa 300. Temos uma surpresa para vocês, né? Quando a gente chegar no programa 300. Miriam, obrigada. Thelma, obrigada. Paulinho, mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez também. E vocês que nos assistiram, não se esqueçam de inscrever-se no programa da TV Comunhão. A gente está no Papo Espírita, tem uma playlist nossa lá na TV Comunhão. Inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, deem seu like. A gente espera vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá.